Casas não matam pessoas, certo? Essa era a lógica da família Lutz quando decidiram comprar um belíssimo casarão colonial em Amityville, Nova York. O preço era incrivelmente baixo para uma casa tão grande. Mas havia um motivo para isso. Apenas um ano antes, naquela mesma casa, um massacre aconteceu. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., um jovem aparentemente comum, pegou um rifle e assassinou toda a sua família enquanto dormiam. Pai, mãe, 2 irmãos, 2 irmãs, todos mortos a sangue frio. Ele alegou que vozes dentro da casa o mandaram fazer isso. Mas os Lutz não acreditavam em histórias de fantasmas. Pelo menos, não até se mudarem para aquela casa maldita. O início do pesadelo. George e Katy Lutz, junto com seus 3 filhos, entraram na casa animados. Queriam um recomeço. Mas assim que cruzaram a porta, algo parecia errado. O ar era pesado, e um cheiro estranho impregnava os cômodos. No início, pensaram que era coisa da cabeça deles. Mas as coisas começaram a acontecer. Objetos sumiam e apareciam em lugares diferentes. As portas fechavam sozinhas. Passos eram ouvidos no andar de cima, mas ninguém estava lá. Na primeira semana, George começou a acordar todas as noites exatamente às 3h15 da manhã. Ele não sabia o porquê, até descobrir que essa era a hora exata dos assassinatos da família DeFeo. A presença maligna à casa parecia mudar a personalidade de George. Ele ficava agressivo, frio, distante. Parou de comer, passou a passar horas olhando para o fogo da lareira, murmurando sozinho. Katy começou a ver sombras se movendo pelo corredor. As crianças eram atormentadas por pesadelos horríveis, e um deles, o pequeno Missy, dizia conversar com Jody, um amigo imaginário com olhos vermelhos brilhantes. Certa noite, Katy subiu para checar os filhos e viu Jody, um par de olhos vermelhos observando do lado de fora da janela. Mas quando ela correu para olhar, não havia ninguém lá. E então, o horror se intensificou. À noite do caos, os Lutz tentaram ignorar os sinais. Mas na 28ª noite, a casa revelou seu verdadeiro horror. As paredes começaram a sangrar. Portas batiam violentamente. Um cheiro podre infestou os cômodos. George sentiu algo tocando sua pele. Quando olhou, marcas de garras começaram a aparecer em seu peito. Katy foi arremessada contra a parede por uma força invisível. As crianças gritavam em seus quartos, e quando George correu para pegá-las, viu um vulto escuro parado na escada, observando. Era uma sombra alta, deformada, com olhos brilhantes. Os Lutz fugiram naquela mesma noite. Deixaram móveis, roupas, brinquedos, tudo para trás. O que era aquilo? Ed e Lorraine Warren foram chamados para investigar a casa. Lorraine, médium, sentiu uma presença demoníaca imediatamente. Eles fizeram uma sessão espiritual, e o que Lorraine viu a assombrou pelo resto da vida. Ela descreveu uma entidade demoníaca de pura maldade, algo que se alimentava do sofrimento das pessoas. Depois disso, ninguém jamais conseguiu morar naquela casa por muito tempo. Os novos donos sempre relatam pesadelos, vultos, vozes sussurrando e, às vezes, o som de um rifle sendo disparado na madrugada. E você? Teria coragem de passar uma noite em Amityville?